Olá, amigos do Grupo Espírita Caminho da Luz. Uma boa noite aos companheiros daqui, trazendo o abraço fraterno dos amigos do Grupo Espírita Redenção. Nós, chamados que fomos a este encontro para trazer um estudo desta noite de sábado, 13 de junho de 2020, buscamos como primeira lição no livro Sol das Almas, psicografia de Valdo Vieira, trazida pelo espírito André Luiz, a lição de número 13, Ideal Espírita. Tantos ideais vicejam no mundo. Entre eles, porém, brilha o ideal espírita por alvo das mais altas aspirações. Ideal de ganhar. O ideal espírita ensina a conquistar os recursos da vida na base da reta consciência, não para exaltar a ambição, mas para assegurar a propriedade por fonte de amparo mútuo. Ideal de saber. O ideal espírita exalça a cultura não para ilhar a personalidade na hegemonia da inteligência, e sim para favorecer a educação de todos. Ideal de trabalhar. O ideal espírita encarece o rendimento do tempo e das possibilidades de cada criatura, não para legitimar os abusos da posse, e sim para que o bem comum seja incessantemente acrescentado. Ideal de amar. O ideal espírita destaca o imperativo do amor como sendo o alimento da alma, não para que a ternura se erija qual privilégio de oásis fechado em nome do lar, mas para que a fraternidade se transforme em felicidade geral. Podemos cultivar os mais diversos ideais na casca das experiências necessárias e transitórias da carne. Entretanto, para que se façam valores reais da vida na Terra ou em outros mundos, é forçoso que o ideal espírita permaneça como sendo a essência de todos eles, sustentando-lhes a movimentação e a beleza por baliza de luz. Graças a Deus. Vamos orar. Deus Pai de infinita misericórdia, Jesus, mestre e amigo de todas as horas, benfeitores espirituais desta casa, que amparam os serviços do GECAL, nós rogamos a presença amiga nos lares de todos os companheiros, ora sintonizados conosco, que se sintonizem com o alto, com Jesus, para receber-lhe a presença amiga, fortalecendo os corações, esclarecendo as mentes, asserenando os ânimos, levando coragem e esperança. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, amigos, nós trouxemos para as reflexões desta nossa noite um tema de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. O tema é o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estação
num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidas por um estado mais feliz. A morte nada mais terá de assustador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada, para ser a porta da libertação que faculta ao exilado a entrada numa morada de felicidade e paz. Sabendo que está no lugar temporário e não definitivo, o homem encara as preocupações da vida com mais indiferença, resultando daí uma calma de espírito que abranda as suas amarguras. Então vejamos, amigo, essa ideia que se deve ter, que se possa ter com absoluta clareza sobre a vida futura, é que dá essa fé inabalável, que sustenta-nos nos momentos de dificuldade e aflição. Perdão. Essa fé, consequentemente, moraliza o homem, auxilia a moralização de todos nós. Por quê? Porque ela vai mudar o nosso paradigma, a maneira como olhamos para a vida. Por mudar totalmente, ela fortalece a nossa intimidade ao robustecer a nossa fé. Por quê? Porque nós passamos a encarar a vida terrena de forma mais serena. As tribulações que nos cheguem, as dificuldades que nos batam à porta, tudo aquilo que nós, em alguns momentos, nos consideramos impossível de superar, insuplantável, e que nos remete ao desespero, fica abrandado, fica serenado, fica facilitado por conta da nossa nova maneira de olhar essas coisas. Diz então, as vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por saber que é de curta duração. E que, além disso, logo depois desse período rude, doloroso, nós vamos encontrar um estado mais feliz à frente na outra vida. E suporta com paciência. Por que suportar com paciência? Porque a impaciência, a ansiedade, a inconformação, com certeza não nos amparam em absolutamente nada. Ajudam-nos a desagregar ainda mais os nossos pensamentos. Consequentemente, a estrutura emocional, a estrutura física sofre um tremendo abalo pela estrutura emocional abalada. Então, é de suma importância o posicionamento que tenhamos diante da vida, o ponto de vista a partir do qual enfrentamos a nossa jornada reencarnatória é de fundamental importância para o nosso equilíbrio, cada vez mais breve, mais rápido, mais imediato, para que estabeleçamos a vitória sobre nós mesmos. Porque os problemas, nós não os vencemos. Nós vencemos em nós a dificuldade que o problema traz. Porque, veja, os problemas são por nós criados. Na maior parte das vezes, nós os geramos, hoje ou ontem. E sofremos as consequências, se ele é de ontem, hoje. E se é de hoje, sofremos às vezes agora, ou desde já, as injunções dos erros cometidos. A morte, então, nada mais terá de assustador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada. Porque se a minha vida está pautada só aqui, e se tudo que eu penso está preso à materialidade, à vivência física, a nossa perspectiva será sempre de acabou isso aqui, eu vou para o nada.
Só que é justamente o oposto. Vivendo com serenidade isso que é tão grosseiro e tão difícil, nós vamos conseguir transpormos-nos para outra vida com serenidade, com mais equilíbrio, porque enfrentamos mais serenamente, um coração mais aliviado, porque a mente compreendeu. Não esqueçamos que a doutrina consoladora consola na medida em que nos esclarece. Quando a compreensão se dá, todo o resto se acalma, porque compreendendo, nós serenamos o coração por termos compreendido, entendido a razão de cada dor, de cada dificuldade que nos encontra. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, o homem encara as preocupações da vida com mais indiferença, resultando-lhe daí uma calma de espírito que abranda as suas amarguras. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. E vê se não é assim. Mas, embora às vezes até envolvidos com o Espiritismo, ficamos a duvidar. Duvidar por quê? Porque achamos que essa situação é definitiva. A dor que chega, o desespero, a aflição, a perda de um filho, a perda de um ente amado, a falência econômica, mesmo as falhas morais que nos levem, por exemplo, à prisão ou algo do gênero, nos faz pensar que a vida é só isso e que não conseguiremos nunca mais sair daquele poço em que às vezes nos atiramos voluntária ou involuntariamente, mas de toda sorte por nossa invigilância. E a partir daí nós esquecemos do amanhã, colocando no hoje todas as nossas atenções. E essas atenções levam a nossa mente e também o nosso corpo, porque ele padece com as amarguras que eu vivencio. E ao padecer, nós comprometemos o universo que comandamos, já que esta estrutura física que portamos é um universo sob o comando de nossa mente, equilibrada ou não. Logo, quanto mais equilibrada, quanto mais serena, quanto mais paciente estiver esta mente, mais equilibrado, mais sereno, menos ansioso estará o universo que está sob nosso comando. Incerto quanto ao futuro, dá tudo ao presente, não é isso? Todas as nossas atenções são voltadas para o hoje, para a resolução de algo que às vezes não é possível resolver agora. Quantas dores vão transitar conosco ainda por diversas reencarnações, porque nós vimos produzindo-as, alimentando-as, nutrindo-as há muitas encarnações. Então nós agora já estamos aqui drenando vagarosamente em cada uma dessas novas etapas, em cada uma dessas novas oportunidades, estamos nós aqui drenando essa dificuldade. Porque ao drenar nós vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos ampliando a nossa capacidade cognitiva, de atenção, de cuidado consigo e com o outro. E às vezes a gente, por voltarmos para a materialidade, para a dor que vige no momento, a gente acaba esquecendo da antecedência dessas construções, que exigem muitas das vezes tempo para que nós nos livremos totalmente de tudo que construímos ou tenhamos construído equivocadamente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, porta-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos e tudo faz para os obter. Não é assim? Seja com o trabalho, na conquista ou na tentativa de conquistar um lugar mais alto na hierarquia empresarial, seja em casa, na família, exigindo que o filho dê conta de coisas que às vezes não é possível para ele, porque não é da sua estrutura, não é da sua proposição nem espiritual ser transformado em doutor, mas num excelente mecânico e num ser humano ímpar. Mas nós forçamos, às vezes, a que ele se transforme num doutor muito mal preparado, porque por mais bem preparado que ele tenha sido, ele provavelmente não será um bom médico ou um bom engenheiro, acompanhando apenas a vontade dos pais.
É preciso que haja uma disposição íntima, um desejo verdadeiro, uma vontade que vem do próprio ser e não a que eu imponha a ele. E, nessa tentativa, às vezes, transformamos-os em infelizes. A perda do menor deles causa-lhe pungente mágoa, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injúria de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que transformam sua existência numa angústia perpétua, infligindo-se a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes. E aí repetimos, e essas torturas impingidas a nós mesmos, quantos malefícios causa a esse universo sob nosso comando? Quantos malefícios! Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo assume ao seu redor vastas proporções. O mal que o atinja, como o bem que toque aos outros, adquire aos seus olhos grande importância. E não é isso? Quando nós olhamos, às vezes, o avanço do outro, e o nosso que está batalhado por longo tempo e não consegue expressar-se, e a gente não se conforma. Como o meu vizinho trabalha menos que eu, já tem tantas coisas conquistadas e eu que trabalho duramente de sol a sol, que me esfalfo, não consigo avançar um passo. Olha a perspectiva da vida terrena apenas. Quando nós pensamos a partir da olhada acima para o plano espiritual, nós vamos perceber que é nesse momento que nós estamos galgando a verdadeira escala. Nós estamos elevando-nos porque justamente a oportunidade de percebermos pelo trabalho, pela labuta, pelo sacrifício, que aquelas conquistas efetuadas no passado, que não foram conquistas, foram furtos, foram usurpações, foram às vezes falcatruas realizadas em grupo ou solitariamente para alcançar a glória que o mundo dá. Dá-se o mesmo com aquele que se encontra no interior de uma cidade. Tudo lhe parece grande, tanto os homens que ocupam altas posições como os monumentos. Contudo, se ele subir a uma montanha, homens e coisas lhe parecerão pequenos. Veja que ponto de vista interessante para nós observarmos. Basta que subamos, e eu tive a oportunidade de ir muitas vezes ao Pico da Tijuca, como as coisas ficam diminutas. A gente não consegue nem ver as árvores dentro da floresta da Tijuca, porque você só vê as copas, você não vê o chão. Então veja que o posicionamento é fundamental. O ponto de vista a partir do qual nos colocamos para olhar para a vida e para as coisas que nos importam é fundamental para o nosso equilíbrio e para o nosso avanço, consequentemente. É o que acontece ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura, esse que sobe a montanha e olha para baixo. A humanidade, assim como as estrelas do firmamento, perdem-se na imensidade. Mas nas cidades hoje, nos centros urbanos, temos poucas possibilidades disso. Mas vá ao interior mal iluminado, às roças. O céu parece que tem uma multidão tão grande de estrelas que na cidade nós não temos como avaliar. E são infinitas, um conglomerado. É uma coisa maravilhosa. Percebe então que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras, que tanto se fatigam para conquistar um lugar que as elevará tão pouco e que por tão pouco tempo conservarão. Não é assim? A gente luta, se mata, derruba o outro, suplanta, supera, passa por cima, neva-se para superar, para ganhar a posição, para viver 50 anos. Dos 50, gastamos 30 nesse afã, aos 40 estamos acabados, desencarnamos aos 50 sem condições,
sem ter avançado nada ou muito pouco. O reinado, o poder, a posse das coisas é tão efêmera, como ele diz, é tão efêmera e são conservadas por tão pouco tempo. Será que vale a pena? A importância, pois, dada aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem no futuro. Porque quem crê no futuro, quem tem a aposta no futuro, não se paralisa não. Age, mas age com mais serenidade. Não se assoda para superar o outro. Porque a nossa luta é superarmos a nós mesmos e não o outro. Nós precisamos superar a nós mesmos. O outro que cuide de si mesmo, que lute para a sua própria superação. Mas nós focamos na superação do outro. E aí esquecemos de fazer avançar isso que somos. Aquele nível em que nos encontramos continua, fica paradinho. Fica ali paradinho. E nós vamos sair repetindo as nossas reencarnações a partir dos mesmos erros e parando dos mesmos erros. Porque o nosso foco continua sendo hoje e não o amanhã. Nós não vamos avançar muito, mas dir-se-ia que se todos pensassem dessa maneira, tudo periclitaria na Terra, pois ninguém mais iria ocupar-se das coisas terrenas. É porque aquele que não acredita na vida futura já, se ficar pensando assim, estava tudo parado. Não há nenhuma condenação à ambição necessária para avançar, mas é a ambição mobilizadora e não a ambição que destrói o outro com a finalidade de conquistar. Essa ambição é nefasta. Mas sem ambição o homem não pode viver, nós precisamos ambicionar. Por quê? Ao ambicionar eu estou projetando o meu sonho. O que eu sonho? Eu sonho que a minha casa esteja em melhores condições, dando qualidade, boa qualidade de vida aos que nela residem. Como é que é o nosso foco? Eu tenho que ter a minha casa em condições para ter a melhor vida de toda a minha vizinhança. Pronto, esse é o nosso problema. Então, é a nossa ambição natural, que é superada pela ambição excessiva, porque nós estamos num jogo, numa disputa de poderes. Quem é que pode mais? Quem é que vive melhor? Quem tem melhores condições de vida? Sou eu. E enquanto esse eu egóico funcionar, mobilizando as nossas ações, nós vamos, ao invés de subir, descendo a ladeira. Descendo a ladeira. Porque nós vamos estacionando. O espírito não degrada. Mas nós vamos ficar estacionários nesse mesmo padrão. E nós estamos aqui para elevar esse padrão. Essa é a grande história. Nós estamos aqui para elevar esse padrão, para mudar esse paradigma que nos trouxe até aqui. Porque o paradigma que nos trouxe até aqui sempre foi o do superar o outro. Superar o outro. Seja na religião, a minha é melhor do que a sua. Seja na escola, a minha escola é melhor do que a sua. É tudo melhor do que o outro. Essa disputa nos paralisa. Essa disputa nos chumba. Impede o nosso verdadeiro colorido. Esse que é interno, que é brilhante, que é radiante, que ofuscaria muitas coisas. Mas nós apagamos esse brilho para tentar brilhar. É uma coisa contraditória. Não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar. E mesmo estando certo de que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, ainda assim cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. O melhor ou o menos mal. Ou seja, nós sempre estamos procurando bem-estar. Um instinto de conservação natural. Agora, não confundir o instinto de conservação com a depredação do alheio. Nós queremos suplantar, nós queremos superar o outro. E essa é que é a grande questão. Nós não precisamos superar ninguém. É preciso superar aquilo que nós chamamos de dificuldade. Não existe ninguém que, entrando um espinho debaixo da sua mão, não o retire para não se picar. Ora, o desejo de bem-estar força o homem a tudo melhorar. Impelido quem é pelo instinto do progresso, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Então, o instinto do progresso e da conservação, lei da natureza. Natural que eu queira avançar, natural que eu queira viver o melhor possível. Mas o melhor possível, o meu padrão do melhor possível, não tem que ser do Onassis ou de qualquer outro milionário, porque eles têm outras proposições de vida. São espíritos
que estão engajados em outros tipos de avanço e vão ter que dar conta das suas próprias histórias. Mas eu estabeleço como meta para a minha vida a vida dele. E aí fica muito difícil para nós. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo desse modo aos desígnios da providência que o pôs na terra para tal fim. Vamos repetir. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação que está nas leis da natureza. Ele, pois, o homem, trabalha por necessidade, por dever e obedecendo por gosto, por necessidade, por gosto e por dever, e obedecendo desse modo aos desígnios da providência que o pôs na terra para tal fim. Simplesmente, aquele que considera o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola de seus insucessos pensando no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. É contra tais abusos que se previnem os que aplicam a si próprios estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Estabelecido isso na intimidade de cada um de nós, repetido todo dia para a nossa percepção íntima, porque eu preciso convencer a minha estrutura inteira que o meu reino não é deste mundo. Ora, tudo perece. Tudo perece. Nada que está no plano físico é permanente. As árvores, desde lá do passado até agora, elas se modificaram. Os animais se modificaram. Morreram uns, avançaram, mudaram panoramas, mudaram padrões. E nós? Nós também. Nossas células, num dia, são totalmente modificadas. Morrem trilhões, nascem trilhões. Vamos dormir, o bando das epiteliais ficam nos nossos lençóis e colchões. Ficamos com a pele exposta por causa disso? Não, outras ocupam o lugar. Viu? Tudo é impermanente. Materialmente falando, tudo é impermanente. Tudo se altera. Tudo sofre mudança. E essas mudanças representam avanço. Necessariamente. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele que concentra seus pensamentos na vida futura assemelha-se ao pobre que perde tudo o que possui e se desespera. Isso é tão grave, que às vezes nós somos muito mais mesquinhos do que o rico. Por quê? Nosso apego. Mas eu só tenho isso, e daí? As aves não tecem nem fio. No entanto, elas também não acumulam em celeiros. No entanto, e a gente precisa lembrar disso, relembrar essas lições do Evangelho. Meu reino não é deste mundo. Tanto não é que essa estrutura que eu estou, ela vai cair qualquer dia desses. Espero que demore um pouco, tenho muito para fazer e aprender. Mas ela vai cair um dia desses. E ela vai voltar ao pó de onde ela veio. Mas eu, vivo, permanecerei. Meu reino não é deste mundo. Meu Arlindo, essa persona presente aqui agora, tem nada aqui. Não tem absolutamente nada como posse absoluta. É relativa a si. Essa casa, em princípio, é minha, da minha esposa. O carro que está ali, né? Esse quintal, tudo isso. Mas eu sou usufrutuário, não é meu. Não é meu porque eu não posso levar para lugar algum. O carro ainda voa aqui, ali e ali. Mas quando esse corpinho cair, ele também fica onde ficar. Não vai ser carregado para nenhum lugar.
Não é possível. O Espiritismo alarga o pensamento, ele rasga novos horizontes. Em vez desta visão acanhada e mesquinha que se concentra na vida atual, que faz de um instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida não passa de um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Jesus nos aguarda. Jesus nos aguarda. Então nós precisamos trabalhar muito nessa perspectiva. Nessa perspectiva. Amanhã. O futuro. Para além da Terra. Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, de todos os seres de um mesmo mundo, dando assim uma base e uma razão de ser. Todos os seres, dando assim uma base e uma razão de ser, à fraternidade universal. Vamos rever? Mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, de todos os seres de um mesmo mundo, dando assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma por ocasião do nascimento de cada corpo torna os seres estranhos uns aos outros. Então é outra coisa extremamente grave pela importância. Se eu nascesse agora e recebesse agora, que relação teria eu com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha comunidade de nascimento, com a comunidade em que agora me insiro, com as relações com o meu grupo espírita ou com o GECAL? Tudo isso tem a ver com esse elo solidário de que fala o texto evangélico. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, desde que se considere apenas um ponto. Porque se considera apenas um ponto, não dá para explicar. Por que meu filho sofre? Por que o seu tem uma aleijão? Por que o outro tem a dificuldade coronária? Por que a vida de um é roubada aos 5 anos ou aos 14 e o outro vive sem? Por que as enfermidades, as moléstias, as covides atingem a uns e não a outros? Por quê? Isso seria inexplicável. Essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável desde que se considere apenas um ponto. Esse conjunto, ao tempo do Cristo, os homens não teriam podido compreender, razão pela qual ele reservou esse conhecimento para mais tarde. Então nós temos que convir que somos felizardos. Somos felizardos. Porque nós vivemos um momento histórico da humanidade em que nós temos presente o Evangelho, que já está aí há mais de 2000 anos. Mas nós temos o Evangelho clarificado, exposto com toda a clareza, sem pontos obscuros, sem nada que nos impeça de sua compreensão clara e precisa. É preciso amar, é preciso respeitar, é preciso construir o bem. É preciso. Por quê? Porque isso tudo também me fará bem. Porque eu sou parte deste grupo ou deste agrupamento de pessoas reunidas neste pequeno mundo. Fora dele, no plano espiritual, e dentro dele, encarnados neste momento. Nós somos solidários aos que estão encarnados e aos que estão desencarnados no entorno do planeta, aguardando o seu retorno. E também aprendendo conosco. Outros provocando a nossa pior faixa, a nossa pior característica.
mas um número imenso deles, com um poder radiante e maravilhoso, dizendo-nos: este é o melhor caminho. Você tem o melhor dentro de você. Em você está a possibilidade única, porque só você pode mobilizar essa vontade que é sua, de olhar de maneira diferenciada para a vida que você tem agora nas mãos. E aí sim, aqui e agora, nós temos nas mãos a possibilidade de mudança, de olhar de forma diferenciada da que fizemos até agora. Porque até agora nós repetimos as lições, nós reiteramos os erros. Mas agora nós podemos e devemos agir diferentemente. Por quê? Porque tudo está ao nosso alcance. A dor, o prazer, a alegria e o desprazer. Tudo está ao nosso alcance. Será nossa opção acolhermos um ou outro a partir de nossas ações. E nossas ações estão vinculadas necessariamente à maneira como olhamos para a vida. Isto, sim, determina sempre e continuará determinando qual será a minha vida daqui para frente. Mais feliz? Mais fácil? Mais leve? Menos dolorosa? Menos ansiosa? Menos angustiada? Ou não? A depender de como nos posicionamos ante a vida. Lembremos novamente a lição. Quando a gente está dentro de uma cidade, a gente não tem visão, porque estamos vendo assim. O patamar é o mesmo. Quando nós nos colocamos um pouco acima desse terreno movediço, nós enxergamos como é simples. É difícil atravessar uma floresta densa. Muito difícil. Ao olhar, nós só vemos falta de caminhos. Nós temos que ir buscando, cavando. Mas quem está acima vê que a saída está logo ali, a 2 passos. Mas 2 passos para quem está na floresta são 20 quilômetros. Mas olha o distanciamento, olha o ponto de vista. No ponto de vista colocado diferentemente, nós vamos perceber que vai valer a pena. Que após a densidade dessa floresta difícil, cheia de animais selvagens, cheia de guerras e de atrocidades, nós vamos encontrar um campo mais aberto, com árvores que oferecem sombra, com animais dulcificados, com animais domesticados pelo amor, com pares acerenados, com os quais conviveremos de igual para igual, com tranquilidade. Não porque sejamos iguais, porque cada um é um, mas iguais na paridade com Cristo, na paridade com Deus, porque nós somos generalizadamente filhos desse Deus de amor. O que nos diferencia são as nossas próprias aptidões, são as nossas proposições diante da vida, são o nosso olhar para a vida. Francisco de Assis não é um privilegiado. Chico Xavier também não. Tudo é como é que eu olho para a vida. A partir de que ponto de vista eu olho para a vida. Isso é de fundamental importância. Então nós vamos pensar em trabalho, pela colocação até do texto, pensar em trabalho. Como é que é aquela proposição de trabalho? Eis o lema do bom servidor: trabalhar, trabalhar, trabalhar. Se houver empecilho ou barreira, ele sabe como há de afastar. O perigo ele enfrenta sem medo, sendo manso é valente, ousado. Caminhando sereno ele marcha, pra vitória do fim colimado. Sempre dócil à voz de comando, não pergunta pra onde é mandado. E cumprindo com o seu dever, ele é simplesmente soldado. Servidor é o soldado do Cristo,
O que marcha com fé, com ardor, trabalhar é a sua divisa, eis o lema do bom servidor. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos uma vez mais com esses amigos do GECAL, ainda que virtualmente. O prazer é imenso, o prazer de falar sobre o Evangelho de Jesus, no intuito, no ensejo de tocar os nossos corações, nesse momento em que essa pandemia invadiu a nossa praia, mundialmente falando, mas especialmente no Brasil, que nós temos serenidade e coragem de acompanhar a orientação dos organismos internacionais de saúde e os organismos nacionais de saúde que orientam com serenidade, com clareza, naquilo que nos é importante para este momento da nossa história, a manutenção da nossa vida física, por respeito a ela, não por apego, mas por respeito a ela, como algo dado a nós por Deus para construir. Nós temos ainda muito a construir em nosso próprio benefício e em benefício das comunidades nas quais nos encontramos. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos a presença amiga dos benfeitores a nos tocar o coração, a despertar a nossa mente. Nós agradecemos a oportunidade de vibrarmos juntos em uníssono à luz do Teu Evangelho, rogando, Senhor, que a Tua paz, que o Teu amor seja presente na vida de todos os companheiros presentes no planeta, encarnados e desencarnados. Ampara, Senhor, os que desencarnam nesse momento. Ampara, Senhor, aqueles que são razão para o desencarne desses outros. Ampara os nossos governantes em todo o globo e especialmente hoje no nosso país. Ampara as comunidades que carecem de tanto, especialmente aquelas faveladas, ribeirinhas, abandonadas à sorte num grande número de vezes, mas que têm um coração, e que esses corações e mentes sejam tocados pela Tua luz, pelo Teu amor, pela Tua paz, presente na vida de todos nós, Senhor. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, amigos, uma boa noite. Agradecemos a atenção e o carinho dos companheiros do GECAL, fazendo-nos mais uma vez o convite para trazer a palavra de Jesus às nossas reflexões. Graças a Deus.